2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha que versículo importante esse. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo Jesus, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tremenda, tremenda, tremenda essa palavra. E antes que eu entre no texto propriamente dito, eu gostaria que você também lesse comigo o texto de Isaías, maior profeta messiânico, 61, que ele diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o dia da salvação. E o dia da vingança, que é o dia da ira de Deus, para quem se opuser à salvação. Dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Coisa linda. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Pula para o versículo 6. Mas vós serão ministros de Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. E prossegue depois, você pode ler Isaías 61 inteiro. Mas eu gostaria que você frisasse o verso 1, que Deus fala com Isaías assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas. Grave essa palavra, que ele foi ungido para pregar as boas novas. Para quem? Para os quebrantados, e enviou aos quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos, aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, que é a salvação. E aí, o apóstolo Paulo vem aos Coríntios e fala: tudo provém de Deus. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Nada é criação de Satanás. E as pessoas amam falar isso, né? Isso foi o diabo que criou. Tudo provém de Deus. Tudo foi Deus quem criou. O inimigo distorce, usa as coisas. Mas quem cria é Deus. Tudo provém de Deus. E ele diz que nos reconciliou consigo mesmo. Olha que coisa linda. O evangelho, amados, veja, eu estava exortando semana passada e retrasada acerca dos evangelhos. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero falar sobre o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é exatamente as boas novas. E as boas novas é essa mensagem
da reconciliação de Deus para com o homem. É exatamente essa mensagem de Deus para nós, em que Jesus veio para que eu e você tivéssemos oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, porque antes éramos inimigos de Deus, por conta das nossas atitudes, por conta das nossas transgressões, por conta do nosso próprio pecado. E o Senhor Deus, através de Jesus, ele abriu essa porta, ele escancarou essa porteira da graça sobre as nossas vidas, através desse ministério da reconciliação, do Evangelho, que é Cristo, as boas novas, a mensagem encarnada, que ele se fez carne nas nossas vidas. Ele veio para se cumprir toda a escritura de Deus, a mensagem viva, e ele veio para que eu e você tivéssemos vida. E o Evangelho, ele é o quê? Ele é a mensagem da salvação, ele é a mensagem da reconciliação, ele é a mensagem do perdão. Portanto, as boas novas é essa mensagem. O Evangelho, ele é essa mensagem. Ele é a mensagem de que Deus, em Jesus, reconciliou o mundo inteiro através de Cristo Jesus. Portanto, toda a edificação de Jesus, todo o ministério da reconciliação de Jesus, ele é feito dentro do coração do homem. Jesus não veio para edificar nada fora. Jesus, quando ele derribou o templo lá na cruz, quando ele veio para destruir o templo, e ele fez isso, e ele veio para edificar o templo depois de 3 dias, através da sua ressurreição, essa edificação é para dentro. Essa edificação, toda a construção é para dentro do seu coração. Essa reconciliação de Jesus é dentro de você. Por isso que quando a gente peca, por isso que quando a gente erra, traz um peso enorme, traz uma dor enorme, traz um constrangimento enorme, porque para dentro de você foi edificado um santuário de Deus. E quando você transgride esse santuário, isso te traz dor, isso te traz peso, porque afinal de contas, Deus reconciliou você com ele através da presença da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho Boas Novas, que Isaías foi ungido para pregar ao quebrantado de coração, para aquele que realmente deseja essa mensagem da Boa Nova, ele sempre e para sempre produzirá vida, meu amado. Sempre. Por pior que seja a notícia que chega para você, o Evangelho, Jesus, as Boas Novas, produzirá vida. E uma vida abundante. Uma paz que excede o entendimento humano. Uma paz que ninguém vai ser capaz de explicar para você, mas você vai experimentar. Porque é o próprio Evangelho, a própria Boa Nova do Senhor se fazendo experimentar na sua existência. E esse ministério da reconciliação que Paulo fala, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando mais os homens as suas transgressões, essa reconciliação, ela é tripartite. Por quê? Deus estava reconciliando consigo o homem, trazendo a reconciliação de Deus para com o homem. O homem se reconciliando consigo mesmo. Você precisa se reconciliar com você mesmo, sabe? Porque quando a pessoa é perdoada por Deus, ela precisa andar em perdão. Ela precisa se perdoar, seja lá pelo que ela tenha feito na vida, e andar como perdoado. Tem gente que é perdoada por Deus, mas ela não vive como perdoado, ela vive se condenando. Amado, Deus te perdoou, viva como perdoado. Viva como alguém que recebeu o perdão de Deus. Vive como alguém que não tem mais acusação sobre si. Viva leve, viva despojado, viva sem isso mais sobre a sua vida. Portanto, Deus reconciliou o homem consigo. O homem precisa se reconciliar consigo mesmo. E, terceira coisa, é o homem se reconciliar com os outros homens.
Quem experimentou o perdão total de Deus, porque Deus ele não perdoa A e não perdoa a parte B da tua vida. Deus te perdoou. Seja lá o que você fez, se você pecou por adultério ou se você assassinou alguém, Deus te perdoou. Você está perdoado. Se você reconheceu, se arrependeu e confessou Cristo, porque o ministério da reconciliação é para quem crê em Cristo. Não é Cristo e mais sabe, a trupe. Não, é Cristo. Acabou. Se você crê em Cristo como seu Salvador, você tem o ministério da reconciliação. Acabou. Boas novas, evangelho puro na sua vida. Portanto, quem experimentou o perdão tem que aprender a perdoar totalmente os outros. Por que é que você experimenta o perdão total de Deus, mas você só quer perdoar as pessoas em parte? Quem recebe o total perdão tem que aprender a perdoar tudo. Guarde isso no seu coração. Por que é que você é tão seletivo na hora de perdoar? Por que na hora de perdoar você quer fazer uma lista e dizer isso eu perdoo, isso não? Poxa, se Deus te perdoou, e olha que você não é bonzinho, viu? Não pense que porque o outro ali é um pouco mais duro que você é bonzinho, porque você não é. Se Deus te perdoou, por que é que você não pode perdoar também? Muito bem, eu falei aqui o que é o evangelho, o que é as boas novas, você guardou. O evangelho são as boas novas é o evangelho. O evangelho é Jesus Cristo, o ministério da reconciliação, onde Deus reconciliou o mundo através da vida de Jesus. O evangelho é a mensagem da salvação, da ressurreição e do perdão. Não tem nada a ver com os evangelhos. Você guardou isso, né? Agora, a pergunta que eu te faço. Por que você crê no evangelho? Essa é uma pergunta que todo discípulo de Jesus tem que se fazer de vez em quando. Por que de vez em quando, Thalita? Porque nós mudamos. Porque dependendo do estágio que nós estamos na nossa vida, nós olhamos para Deus de maneira diferente. Porque dependendo da fase que nós estamos na nossa vida, nós expressamos a nossa fé de uma maneira diferente. Portanto, precisamos olhar para Ele e falar: por que eu creio no Evangelho? Por que eu creio nesse Evangelho? Ressurreição, salvação, transformação, reconciliação. Por quê? Será que esse evangelho está transformando a minha vida na maneira em que eu criei inicialmente que ele transformaria? Será que ele está fazendo na minha vida o bem que eu criei que ele iria se propor a fazer? Será que essencialmente eu estou sendo transformado do jeito que eu iria ser transformado, como eu criei inicialmente? E muita gente acha que para servir a Deus, de forma expressiva, só é possível dentro da igreja. Só é possível dentro das programações da igreja, dentro da reunião de oração, no ministério de louvor, pregando a palavra em cima do púlpito, dentro do ministério de eventos, dentro do ministério de dança, dentro do ministério infantil, dos milhões de ministérios que tem na igreja. Tem gente que acha que para servir a Deus de forma expressiva, efetiva, ele precisa estar dentro de um ministério da igreja. E o trabalho dele normal, secular, é suportável. Ele suporta o trabalho, mas que o bom mesmo seria se ele pudesse somente e exclusivamente servir a Deus. E trabalhar para o crescimento da igreja. E trabalhar para que a igreja crescesse. E isso seria bom para o evangelho. Para o crescimento do evangelho. Isso seria o que de maneira expressiva eu conseguiria expressar minha fé e o meu serviço a Deus. E quantos pastores, amado, estão pregando a palavra? Uma minoria prega por amar o evangelho. Uma minoria prega
por amar o evangelho e por ter sede da revelação da palavra de Deus. E por, sabe, ter aquela comunhão com Deus e falar, Deus, eu quero mais e eu quero poder ensinar, porque eu amo te conhecer e quanto mais eu te conheço, mais eu quero ensinar ao povo. Isso é uma minoria muito mais pequenininha. A grande maioria dos pastores hoje, ou eles pregam porque eles querem estar no meio dos grandes líderes evangélicos, que eu tenho horror a essa palavra. A maioria quer estar no meio dos líderes, do movimento, dos grandes pregadores evangélicos. A maioria quer isso. Fama, status, mídia. A outra parte precisa da verba. Prega porque precisa do dinheiro da igreja. Então eles pregam e não abandonam o púlpito porque eles precisam da receita e arrancar o teu dinheiro. Então a grande maioria ou tá ali pelo status ou tá ali pelo interesse financeiro. E outra parte dos pastores tá ali desanimado, angustiado, assolado e com medo, pregando por desânimo e angustiado por causa da religião. Que ele não vai para o lado porque ele tem medo da religião e do peso que a religião colocou em cima dele. O que eles não têm é amor ao evangelho. O que eles deixaram para lá é o amor às boas novas, que é o que Jesus mandou aqueles 11 discípulos fazerem em Mateus, Marcos e Lucas. Que eles falam, vai e ensina os discípulos de todas as nações. Ensina eles a guardar essas palavras. Batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que Jesus mandou fazer. Mas a maioria hoje não faz isso. Ou eles estão desmotivados por causa da religião, ou eles estão querendo status no meio do povo evangélico, ou eles estão pensando no dinheiro do povo. A minoria continua amando o evangelho, amando as boas novas da salvação, o ministério da reconciliação que o apóstolo Paulo falou. Que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como se Deus estivesse falando e chacoalhando, exortasse a chacoalhar o povo através de nós. E diz, em nome de Cristo, Paulo fala, olha, o nome dele que eu estou falando não é meu. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Volta e olha para aquilo que tem importância. Volta e se reconcilie com Deus, porque aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por amor de mim e de você. Esse é o ministério da reconciliação. Esse é o evangelho. Essa é a boa nova. Que Deus te ama tanto que se fez pecado. O Senhor Jesus se fez pecado por amor de mim e de você. A verdade nua e crua é que o povo está acostumado a ser de Jesus. O povo está acostumado a ir para a igreja, querer servir na igreja, trabalhar, mas o povo não está mais acostumado a buscar o evangelho, a buscar a boa nova, a ser de Jesus, e não importa a dor que tenha que passar, não importa o espinho na carne, não importa nada. O que me importa é o evangelho vivo, o que me importa é o ministério da reconciliação, e é dele que eu tenho sede e fome. E aí eu fiz uma pergunta: por que é que eu creio no evangelho? E aí eu te digo assim: se o evangelho da reconciliação estiver produzindo em você o fruto do Espírito, paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, é porque você crê nele, é porque ele está sendo eficiente na sua vida. Mas se ao contrário disso, a sua vida estiver sendo angústia, frustração, ódio, raiva, rancor, amado, você é mais um hipócrita. Você está na igreja, você está se enganando, se autoflagelando, mas você não crê no evangelho. Você não conheceu a verdade e a verdade não te libertou. Essa conversa que a gente vê de uma pessoa aí que fica lá, conhecereis a verdade vos libertará. Versículo que não é vida vivida. Porque vida vivida, ninguém fica recitando versículo. A pessoa é vida vivida. Para de recitar versículo e vive
o versículo. Para de recitar versículo e seja bondade, paz, alegria, amor, domínio próprio, fruto do Espírito. E não obras da carne. Porque quando é assim, eu sei que eu creio no Evangelho. Eu sei que o Evangelho é boa nova na minha vida. Do contrário, é mentira. Do contrário, é auto-engano. Do contrário, eu sou um sepulcro caiado. Do contrário, eu sou mais um covil de Satanás. Do contrário, eu sou mais um fariseu, levantando a mão no meio da multidão, orando alto, professando versículo. E na verdade, eu não conheço Deus nem de longe. É horrível dizer, mas é a verdade tem que ser dita, porque senão o povo perece enganado. Tá cheio de pastor enganando o povo, tá cheio. Eu ouço as pregações, eles não sabem o que dizem, porque eles não conhecem o Evangelho Jesus. E os evangelhos, então, muito menos. Você precisa conhecer. E nós conhecemos através de meditação, oração, horas de joelho no chão. O que é que está errado? Eu ou ele? Com certeza sou eu. O que é que está errado? As minhas motivações ou o Ministério da Reconciliação? Com certeza as minhas motivações. Quando eu começo a usar a palavra de Deus para qualquer outro fim que não ganhar o coração de alguém, eu já virei um sepulcro caiado. Quando eu começo a usar a palavra de Deus para fazer qualquer tipo de propaganda que não seja a da salvação para ganhar alguém, eu já virei algo extremamente duvidoso aos olhos do Senhor. Evangelho não é doutrina de igreja, meu irmão. Igreja boa, igreja que tem doutrina. Já cansei de ouvir essa história. Não, é mentira. O Evangelho não é doutrina. O Evangelho é a boa nova da salvação. O Evangelho é Jesus. O Evangelho liberta. Liberta principalmente do medo. O medo de morrer, né? Quem tem medo de morrer é porque não conhece o Evangelho. Guarde isso no seu coração. O Evangelho te liberta do medo, o Evangelho te liberta do pavor, o Evangelho te liberta dos assombros da sua alma. O Evangelho é libertador. Ele é a boa nova de vida na sua vida. E qual é a grande alegria da busca por esse Evangelho? Essa boa nova de Jesus. É conhecê-lo. Cada vez mais eu quero conhecê-lo, por isso eu quero ler a Bíblia. Não é porque eu sou como é que eles falam? Eu já fui chamada muito disso no começo da minha conversão, que eu era... Como é que eles chamam? Alguém me ajuda aí quando a pessoa... Agora me fugiu a palavra. Que ela só fica querendo ler Bíblia. Só querendo ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. Mas é porque cada vez que eu lia, eu queria saber mais de Jesus, mais de Jesus. E ontem eu estava falando para minha mãe, e passei o dia inteiro meditando na palavra, o dia inteiro. E aí eu falava, mãe, eu falei para ela no fim do dia, já era umas 6:30, eu falei, mãe, quanto mais eu estudo, fanática, Vanessa, valeu, isso aí que me chamavam. Falei, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu me debruço nela, menos eu sei. Menos eu sei, mais eu preciso saber, mais eu preciso conhecer o Senhor. E é assim que tem que ser. Porque quanto mais você conhecer o Evangelho, mais você vai conhecer de Jesus. Obstinada também, mãe. Me chamavam de obstinada também. Mas era fanática que o povo me xingava, que eu tinha virado fanática. Você vai descobrir quanto o Senhor é maravilhoso e você vai querer saber mais dele. E você vai perceber que você sabe tão pouco e mais você vai querer descobrir. Portanto, que o Espírito Santo venha se derramar, se revelar a você e te mostrar o Senhor nessa pureza da boa nova, da reconciliação, desse ministério da reconciliação, do qual você foi chamado para ser
embaixador aqui, juntamente comigo e com o apóstolo Paulo. E sabe o que é lindo? Quando as pessoas virem você anunciar o evangelho, eles vão perceber que você pertence ao Senhor Jesus, porque eles vão te identificar nele, eles vão perceber traços do Senhor Jesus em você, eles vão perceber semelhanças do Senhor Jesus em você. Portanto, não se canse, se você cair, levante-se, porque o Senhor vai se derramar, vai se revelar em você, porque Ele já te reconciliou, Ele já te perdoou, no nome de Jesus. É uma jornada crescente, não se canse, cada dia vai ser melhor. Pregar o Evangelho, esse Evangelho, a Boa Nova, Ministério da Reconciliação, é um privilégio. É um privilégio para mim, se é. Eu comecei a pregar o Evangelho com 19 anos. E tem já alguns anos que eu faço isso, não vou dizer quantos, mas já tem bastante. E não tantos necessário. E eu ainda não sei nada, mas para mim é um privilégio fazer isso. E eu quero passar minha vida toda fazendo isso. Todos os dias. Deus sabe que eu espero a minha porção para poder compartilhar com vocês. E eu quero continuar fazendo isso por toda a minha vida, porque é a motivação da minha existência. A verdade boa, nua e crua, é Deus revela a palavra dele para quem ele quer. Viu? Guarde isso. Não é para quem você acha que ele deve revelar. Não é quando você quer. É para quem ele quer. A palavra é dele. Ele revela para quem ele quer. Portanto, fique você na posição e ele revelará para você também. No nome de Jesus. E mesmo quando nenhum homem abrir a boca, mesmo quando nenhum homem disser uma palavra, Deus continuará revelando a palavra dele. Porque o Salmo 19 diz que uma noite faz menção à outra. E mesmo que ninguém diga nada, Deus fala através até mesmo das estrelas, do firmamento. E isso vai ser a coisa mais linda quando você parar no silêncio e olhar para os céus e ver Deus falando com você, sem dizer uma palavra, sem usar ninguém, mas falando o tempo todo através da criação. Se você não pregar, se eu não pregar, Deus vai continuar falando e revelando a vontade dele e revelando a palavra dele, porque ele é Deus. E mesmo se eu não pregar e se você não pregar, nos confins do mundo ouvirão a palavra do Senhor, porque ele é Deus. Ele é poderoso, ele é onipotente, onisciente, onipresente, e ele vai usar até mesmo as pedras para falarem em meu lugar e no seu. A palavra é dele, ele revela para quem ele quiser. Glória a Deus por isso, que Deus não está preso a homem algum, muito menos a mim, que sou pecadora, muito menos a mim. Aleluia. O que eu gostaria de dizer para terminar? Nunca confunda a mensagem com o mensageiro. Nunca. E nunca dê mais valor ao mensageiro do que para a mensagem. Ouçam e amem mais a palavra que está sendo dita, que é o verbo que se fez carne. Seja a escritura, sejam os evangelhos, ou seja, o evangelho, boa nova, ouçam e amem ele, mas não amem e supervalorizem o mensageiro, porque o mensageiro é vaso de barro,
que cai e quebra. Mas a mensagem, ela é o tesouro precioso. Ela é o tesouro precioso que nunca perderá o seu valor, que nunca quebrará, que nunca se desfazerá, que sempre permanecerá sendo o tesouro de Deus. Portanto, valorize sim quem anuncia a palavra, mas nunca supervalorize o mensageiro. E sim, supervalorize a palavra. Supervalorize aquilo que é o Evangelho, que é o Senhor Jesus. Que é a boa nova do Senhor, que é a mensagem do Senhor, que o ministério da reconciliação, o qual Paulo diz que nós somos embaixadores juntamente com ele, que ele venha hoje crescer no seu coração e que você venha guardar essa mensagem. Assim como Isaías disse, que o Senhor me ungiu para anunciar essa palavra, essa mensagem da boa nova e para pregar aos quebrantados de coração. Que eu e você tenhamos esse mesmo chamado, para pregar aos quebrantados de coração. E que venhamos ser coparticipantes juntamente com Paulo. E dizer para todos aqueles que quiserem que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. E aí quando você se perguntar, por que é que eu creio no Evangelho? Aí você vai dizer, porque ele é minha vida, porque ele é tudo para mim, porque eu não sei quem eu sou sem ele, porque ele produz fruto de bênção na minha vida, porque ele é a razão do meu existir, porque ele é o início e o fim da minha existência. E eu só sou porque ele é o grande eu sou da minha vida. Aí eu vou saber que realmente Jesus é a boa nova da sua vida. Que seja assim para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, que tenha sido bênção na sua vida. E se foi, que você me ajude compartilhando esse vídeo no nome de Jesus.